A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Hebreus, capítulo de número 3 e versículo de número 18 e 19, que vai nos dizer assim: E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu sei, irmãos, que quando estamos passando por desertos, por aflições, por momentos que nós não entendemos muitas coisas, nós vamos ser tentados a agirmos com incredulidade, a duvidarmos que o nosso Deus pode mudar, pode restaurar, pode abrir a porta, pode curar, mas Deus me trouxe aqui para te dizer hoje: cuidado com as tentações que a dúvida está colocando no seu coração. Tem pessoas que estão sendo tentadas a murmurar, tentadas a agir com incredulidade, tentadas a duvidar, e Deus está dizendo: cuidado. Cuidado, porque se você deixar a incredulidade, a dúvida, a dureza de coração, a desobediência tomar conta de você durante o processo, você vai ser reprovado, como muitos dos filhos de Israel foram reprovados no deserto. Deus não quer que você morra no deserto, irmãos. O nosso Deus, ele não tem prazer na nossa morte, no processo para chegarmos à terra prometida. Mas o Senhor quer que a gente viva as promessas dele ainda nessa vida. O Senhor quer que a gente tome posse daquilo que ele prometeu, mas tudo vai depender do nosso posicionamento. O posicionamento de homens e mulheres que estão me ouvindo agora podem mudar tudo. Muitos dos filhos de Israel não entraram na terra que mana leite e mel. Eles não puderam viver o propósito de Deus. Por quê, irmão? Porque Deus não pôde cumprir? Porque Deus não quis fazer? Não! A Bíblia vai deixar bem claro aqui para nós que eles não puderam entrar na terra que emana leite e mel por causa da incredulidade deles. Não pense você que a murmuração que você às vezes murmura, a incredulidade que você deixa entrar no seu coração está atingindo a Deus, porque não está. Só atinge a você, irmãos. Nós precisamos vigiar, porque se tem alguém que é prejudicado pela incredulidade, pela murmuração, pela dureza de coração, somos nós, não é Deus. Deus continua sendo Deus. Os filhos de Israel, aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto. Quem saiu perdendo foram eles, irmãos. Daquela geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entrou na terra que mana leite e mel. Mas o restante morreu, irmãos. Eles morreram. Os filhos deles entraram, mas eles não entraram. Por quê? Porque foram incrédulos. Porque deixaram a dureza de coração falar mais alto. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: o processo não pode ditar como vai ser o fim da sua história. Declare comigo: eu não vou deixar o processo ditar como vai ser o fim da minha história. Eu não vou deixar o processo ditar como vai ser o fim da minha história. Muitas vezes vamos ser tentados a questionar, a murmurar durante o processo, mas o Senhor nos chama hoje a vigiarmos, a não cometermos os mesmos erros dos filhos de Israel. O nosso Deus não tinha para eles destruição, não, irmãos. O nosso Deus tinha bênção para eles, tinha terra que mana leite e mel, O nosso Deus tinha conclusão de promessas, mas o povo começou ali, irmãos, a colocar o Senhor à prova. O povo começou a agir com incredulidade, com dureza de coração. Por isso a Bíblia diz que o Senhor se indignou contra aquela geração. E o Senhor não permitiu eles entrarem na terra que mana leite e mel. Eles não conheceram a terra. Nós não podemos ser somente portadores de promessa e não vivenciarmos as promessas. Mas o Senhor nos chama para termos a promessa e vivenciar a mesma. Josué e Caleb acreditaram, por isso eles tiveram a promessa e vivenciaram. Declare comigo: eu vou ser como Josué e Caleb. Eu vou ter a promessa e vou viver a promessa. Eu vou ser como Josué e Caleb, eu vou ter a promessa e vou viver a promessa.
Deus deixou estes homens, Josué e Caleb, vivos. Permitiu eles passarem por todo o processo e serem aprovados para nos mostrar, irmãos, que é possível passar pelo deserto, passar pelas adversidades, pelas aflições, muitos serem reprovados e você ser aprovado. E você ser aprovada não era impossível, não, irmãos. Uma aprovação, não. O povo só precisava entender que as coisas não eram da forma deles e que a incredulidade não poderia falar mais alto. Que a murmuração não poderia falar mais alto. Hoje Deus diz para você: não deixa a incredulidade, não deixa a murmuração, não deixa a dureza de coração falar mais alto na sua vida. Mas o que tem que falar mais alto na sua história é a sua fé, é a sua convicção de que Deus vai cumprir na sua história o que Ele prometeu. Tudo pode estar adverso, mas Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: não olhe para as circunstâncias. Não olhe para aquilo que é contrário, mas fite os teus olhos naquele que te chamou. Fite os teus olhos naquele que te fez a promessa, porque Ele é fiel para fazer a palavra dele se cumprir. Ele é fiel para fazer os propósitos dele acontecerem. Declare comigo: meu Deus é fiel e Ele cumpre os propósitos dele. O meu Deus é fiel e Ele cumpre os propósitos dele. Ele cumpre, irmãos. O nosso Deus, Ele não faz promessas para não cumprir, não. Essas pessoas que morreram no deserto, elas não viram o cumprimento da promessa por causa do posicionamento delas mesmo. Não foi o posicionamento de Deus, não, foi delas. E é por isso que Deus nos chama a vigiar. O próprio Deus, Ele jurou que o povo não entraria ali no descanso do Senhor, porque eles foram desobedientes. Você vai ver que o nosso Deus aqui, versículo de número 16 e 17, Ele se indignou contra o povo, irmãos. Que o nosso Deus não se indigne contra nós por causa da incredulidade, por causa da murmuração, que esteja longe de nós a indignação de Deus. Porque nós queremos viver a promessa, porque nós queremos entrar na terra boa, na terra ampla, na terra que mana leite e mel. Nós queremos galgar a salvação, nós queremos viver o sobrenatural de Deus, nós queremos viver cumprimento de promessa também aqui nessa terra. Mas tudo isso só vai acontecer se nós não dermos lugar à incredulidade, à dureza de coração, à murmuração, à contenda. Precisamos ter bastante cuidado nos períodos de processo, porque nos períodos de processo, muitas vezes, vamos ser tentados a dar lugar à incredulidade, mas não ceda à tentação. Declare comigo: eu não vou ceder às tentações no período de deserto. Eu não vou ceder às tentações no período de deserto. Versículo de número 16 e 17. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Ou seja, aqueles que saíram do Egito se rebelaram, endureceram o coração e provocaram a Deus. Quando nós duvidamos do que Deus falou conosco, irmãos, isso aí é prejuízo para nós mesmos, não é para Deus, não. Tudo pode estar difícil, mas se Deus diz que vai introduzir você na terra que mana leite e mel, saiba que Ele vai te introduzir. Você tem que acreditar piamente. Eu não sei como, não sei quando, não sei o que Deus vai fazer, mas de uma coisa eu sei: Deus é fiel para cumprir. É isso que Deus, irmãos, Ele quer que a gente tenha uma fé convicta, uma fé extraordinária. Uma fé onde tudo parece perdido, mas eu continuo crendo porque Deus disse, Deus falou, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Era isso que os filhos de Israel precisavam fazer. Mas eles não fizeram isso, muito pelo contrário. Eles resolveram andar segundo a dureza dos seus corações. E aqui nós vemos o exemplo que nós não devemos tomar na nossa vida, é o exemplo dos filhos de Israel quando peregrinaram no deserto. Eram murmuradores, contendeiros, questionadores, incrédulos, duros. Por isso não viveram a promessa de Deus. Tem muita gente que diz assim: ó, eu tenho promessa de Deus, mas não vejo se cumprindo, não acontece. Mas vai ver a conduta dessa pessoa. Vai ver o posicionamento dela. Se é um posicionamento de um homem, de uma mulher de Deus que aguarda em Deus, ou só vive murmurando. Se só vive aí questionando o que Deus está fazendo, endurecendo o coração, desobedecendo. Você acha mesmo que Deus
Ele tem prazer em encontrar cumprimento e fazer a palavra se cumprir na nossa história. Se a gente for duro, incrédulo, claro que não, irmãos. O nosso Deus, ele tem prazer em trazer cumprimento para a história daqueles a quem obedece a ele. Aqueles que fazem a vontade dele. Aqueles que não murmuram, não questionam, mas dizem assim: o meu Deus falou, ele vai fazer. Foi isso que Josué e Caleb fizeram. Se Deus disse, ele vai cumprir. Se Deus disse, ele vai fazer. Se Deus falou, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer acontecer. Por isso eles entraram no descanso do Senhor. Por isso eles entraram na terra que manda leite e mel. Se você tem promessas de Deus, preste bastante atenção nessa palavra, porque ela é muito necessária. O Senhor está nos alertando hoje. E Ele está dizendo: cuidado com seu posicionamento durante o processo. Cuidado com seu posicionamento durante o deserto. Cuidado com seu posicionamento durante aquilo que você está vivendo. Porque o seu posicionamento vai fazer toda a diferença. Versículo 17. E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Irmãos, o nosso Deus se indignou por 40 anos com aquele povo. E o cadáver daquele povo caiu no deserto, os cadáveres ficaram lá. Foi por quê? Porque Deus queria matar todo mundo, por isso que ele tirou todo mundo do Egito? Não. A vontade de Deus era o quê? Introduzir o povo em uma terra boa, em uma terra ampla, em uma terra que mana leite e mel, onde tudo já estava preparado. A vontade de Deus pra gente é essa: nos introduzir em uma terra boa, em uma terra ampla, nos fazer vivermos as promessas dele, alcançarmos aquilo que ele tem direcionado para a nossa vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável segundo as Escrituras. Mas nós precisamos nos comportar como Deus quer que a gente se comporte. Nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a parte dele. Eu não posso cobrar de Deus aquilo que eu não estou fazendo. Este povo aqui, irmãos, não poderia cobrar nada de Deus. Por quê? Porque era um povo que não se comportava como pessoas que são portadoras de grande promessa. Eles só sabiam murmurar, eles só sabiam reclamar. E às vezes, se a gente não observar, irmão, se a gente não tomar cuidado, isso acaba virando um vício. A incredulidade, a murmuração. E a gente começa desacreditando de tudo, achando que isso não vai acontecer. Eu só vou para a igreja por ir, porque nada vai mudar na minha vida. Você tem que ter cuidado com isso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus segundo as Escrituras. Se nós não tivermos fé, irmãos, não tem como nós agradarmos o nosso Deus e não tem como a gente viver promessas. E Deus não nos chamou para andarmos oscilando e duvidando. Declare comigo: meu Deus me chamou para ter fé e eu vou ter fé em nome de Jesus. O meu Deus me chamou para ter fé e eu vou ter fé em nome de Jesus. Deus chamou você para se posicionar. Deus te chamou para que você possa viver o que Ele tem reservado para a sua vida. E Ele quer trazer para a sua história cumprimento de promessa. Ele quer te levar a uma terra boa, uma terra ampla. Ele quer te dar alegria no seu casamento. Ele quer trazer cura para você. Ele quer trazer saúde para a sua vida. Ele quer te dar um ministério abençoado. Mas tudo isso vai depender do seu posicionamento, porque promessa nós temos. Agora, o cumprimento da promessa só vai acontecer se nós nos posicionarmos. Tem muita gente que tem a ideia errônea de que quem tem promessa de Deus não morre. Se fosse assim, irmãos, os filhos de Israel que saíram do Egito, ali aquela geração não tinha morrido. Tinham promessa, mas morreram. Tinham promessa, mas a Bíblia diz que os cadáveres caíram no deserto. Por quê? Porque não se posicionaram. Não confunda ter promessa com não ter que se posicionar. Você tem promessa, mas você tem que se posicionar. Você tem promessa, mas você tem que fazer sua parte. Declare comigo: eu vou fazer a minha parte. E Deus vai fazer a dele, para o cumprimento das promessas dele na minha vida. Eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele, para o cumprimento das promessas dele na minha vida. Então nós precisamos entender o que, irmãos? Que para vivermos as promessas de Deus é necessário nós nos posicionarmos. Hoje Deus diz para você: se posicione. Se posicione, meu filho, se posicione, minha filha, não como os filhos de Israel aqui.
que agiram com incredulidade, desobediência e morreram no deserto. Deus não lhe chamou para isso, não. Deus lhe chamou para você entrar em uma terra boa, em uma terra ampla, para você ser feliz no seu ministério, no seu casamento. Eu não estou dizendo que você não vai ter aflições nessa terra, porque a Bíblia deixa bem claro que no mundo nós vamos ter aflições, mas a sua vida não tem que ser regada de dor, de sofrimento, de murmuração, de contenda, de aflição, não. Deus está dizendo para você hoje: eu quero lhe aprovar. Eu quero te dar alegria, porque os filhos de Israel, irmãos, tinha alegrias aqui reservada para eles, mas eles não viveram por causa deles mesmos. Nós temos que ter cuidado, porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que Deus ele vai reservar alegria pra gente. Mas se a gente não tomar cuidado, nós não vamos viver a alegria. Não é porque Deus não quer, mas é porque nós mesmos não nos posicionamos como Deus quer. Declare comigo: eu vou me posicionar como Deus quer e vou viver o que Ele tem pra mim. Eu vou me posicionar como Deus quer e vou viver o que Ele tem pra mim. Tenha cuidado com a incredulidade, com a desobediência. Os processos que você está vivendo são fases, vão passar. Tenha fé, acredite que o Deus que te fez a promessa, Ele é fiel para cumprir cada palavra. Ele é fiel para cumprir cada promessa. E para que o nome dele venha a ser glorificado na sua história, você precisa se posicionar. Você precisa fazer a sua parte, não agindo como os filhos de Israel, com desobediência e incredulidade, mas agindo como Josué e Caleb, que tiveram fé e viveram a promessa de Deus. É possível você chegar aonde Deus designou para a sua vida, se você tiver fé e confiança que Deus, Ele pode fazer na sua história o impossível. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por nos mostrar, Pai, que nós não devemos tomar o exemplo dos filhos de Israel, que murmuraram, que contenderam, que desobedeceram, que agiram com dureza de coração. Por isso, Pai, os cadáveres deles, Senhor, caiu no deserto. Senhor, nós não queremos, Pai, morrer no deserto, mas nós queremos viver as tuas promessas. Nós queremos, Senhor, ser como Josué, como Caleb, que viveram as tuas promessas, nos mostrando o que é possível, ficarmos na posição e chegarmos aonde o Senhor designou para a nossa vida. Deus, eu creio que toda a incredulidade está caindo por terra, toda a incredulidade que estava querendo roubar a nossa promessa, que estava querendo roubar a nossa fé, o Senhor está lançando por terra hoje, e nós vamos obedecer para vivermos o cumprimento da tua palavra na nossa vida, e o teu nome ser glorificado na nossa história. Deus, eu creio que o teu nome será glorificado, que haverá cumprimento de promessa, Senhor. Senhor, eu creio que nós vamos entrar em uma terra boa, em uma terra ampla. Eu creio que haverá libertação, cura, restauração, avivamento, que haverá aquilo que o Senhor prometeu, mesmo que tudo pareça perdido. O Senhor vai fazer a tua palavra se cumprir, porque o Senhor é fiel não ao cenário, não à aparência, não ao deserto, mas à tua palavra. E nós cremos na tua palavra que o Senhor é fiel para fazer ela se cumprir na nossa história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será vistado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor.
segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você hoje, mesmo que o cenário seja impossível, acredite que Deus é fiel para trazer o cumprimento à palavra dele. Deus é fiel para fazer aquilo que ele reservou para a sua história acontecer. Você não anda por vista, você não age com dureza de coração, com incredulidade, com desobediência, mas você é uma pessoa que acredita, que tem fé, confiança e obedece às ordens do Senhor para ver o cumprimento das promessas e das palavras dele na sua história. Você vai chegar ao porto desejado, você vai entrar na terra que mana leite e mel, pois toda a incredulidade está caindo por terra, e Deus vai te fazer viver as promessas que ele mesmo te prometeu, pois ele é fiel para cumprir cada palavra dele, independente do cenário. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.